momento, a igreja que gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Vamos à leitura da palavra. Mateus 22, 37 a 40. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem os irmãos conhecem. Super conhecida, né? Então, ok, conhecemos? Fechamos a Bíblia, vamos embora para casa para encerrar o culto, assim. Deus botou no meu coração durante a semana para trazer essa palavra para os irmãos, para a gente refletir sobre a palavra, para a gente fazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre ela. Só que antes da gente começar a refletir sobre essa palavra, alguém pode perguntar: não, mas espera aí, irmão, 2 mandamentos? Não eram 10? Moisés, lá no Antigo Testamento, quando desceu do Monte Sinai, trouxe as tábuas com 10 mandamentos. E agora Jesus está falando que são só 2 mandamentos? Como assim? Peraí, eu já confundi tudo, né? Mas aqui Jesus está simplesmente simplificando em 2 mandamentos. Se os irmãos tiverem oportunidade em casa, fazer a comparação dos 10 mandamentos da tábua que Moisés desceu do Monte Sinai, depois esses 2 mandamentos, os 10 mandamentos esses 2 mandamentos são uma reflexão, um resumo dos 10 mandamentos. Os 3, 4 primeiros mandamentos de Moisés, ele fala sobre o relacionamento do homem para com Deus, que aqui diz Jesus como o primeiro grande mandamento. E os outros 6, 7 mandamentos, que é não matarás, não desejar a esposa do próximo, não cobiçar, os bens alheios, são o relacionamento do homem para com o próximo. Então, se a gente for ver, a gente não está tirando o Antigo Testamento, tá? Os 10 mandamentos. Mas antes disso, antes da gente explorar um pouco mais os 4 versículos, a gente vai começar de trás para frente. Do versículo 40, que ele fala: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, antes da gente explorar o primeiro mandamento, o segundo mandamento, conforme Jesus Cristo disse, a gente tem que lembrar que toda a Bíblia, tudo que está aqui escrito, todo mandamento, toda a lei, todos os profetas dependem dos 2 primeiros. Então, isso quer dizer o seguinte: olha, se você não tiver os 2 mandamentos, nada disso daqui serve. Então, por isso que temos que explorar este primeiro mandamento e o segundo mandamento. Amém? E quando a gente fala desse primeiro grande mandamento, que fala, no versículo 39, fala sobre o grande mandamento. Ele fala sobre amar a Deus, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Algumas Bíblias falam entendimento, algumas pensamento. Então a gente vai explorar essas 4 palavras: amar, coração, alma, entendimento ou pensamento. Amém? Quando a gente olha no dicionário, a palavra amar, todo mundo vai falar assim: conheço de amar, a palavra amar. Mas eu vou trazer o que é a tradução da palavra no dicionário, a palavra amar. O que significa amar? Querer bem, apreciar muito, gostar, ter grande devoção, adorar, venerar, ter grande apreço, honrar. Quem ama a esposa, honra a esposa. Quem ama o pai, quem ama a mãe, honra seu pai e sua mãe. Isso é estranho. Prezar em demasia, ter preferência por, querer, gostar mais, gostar demais, escolher. Então, quando a gente fala sobre amar, a gente já está falando sobre o que? Eu prefiro.
Eu gosto muito. Pense em alguma coisa que você ama. Eu amo andar a cavalo. Eu gosto muito. Entre andar a cavalo e andar com cachorro, eu prefiro andar a cavalo. Então é uma preferência, é uma separação. Quando eu falo que eu amo a minha esposa, eu prefiro ela em relação às demais. Glória a Deus. Quando a gente fala de amor, a gente já está fazendo o que? Uma separação. Então é uma palavra simples, mas a gente não dá a real magnitude dessa palavra, que é simplesmente o quê? Eu amo alguma coisa, eu prefiro isso em relação a outras coisas. Então já existe o quê? O início de uma separação, o início de uma devoção, o início de uma preferência. Aleluia. Então a gente está falando de amor. Mas espera aí, alguém agora, coração. Coração, irmãos, aqui não dá como um órgão, né, que simplesmente é responsável por bombear o sangue, nosso corpo, não. Aqui ele está falando do coração sobre o que? O que nós somos. Aleluia. Basicamente, o coração aqui é o nosso ser. Ele está muito mais vinculado e voltado para as nossas decisões, como a gente pensa, como a gente decide, as nossas escolhas, as nossas preferências. Então o nosso coração, ele diz isso. Então quando a gente fala sobre devo amar a Deus de todo o meu coração, o que significa isso? Que todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas, todos os meus pensamentos são submetidos à vontade do Senhor. Aleluia. E que nada venha a desagradá-lo. Então as minhas escolhas, as minhas preferências, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, seja submetida à vontade do Senhor. Vou fazer uma analogia aqui para a gente entender um pouquinho sobre decisões e escolhas. Quando a gente está aqui, estamos aqui, vamos imaginar que daqui a gente precisa ir para o shopping ou ir para o centro. Nós, como seres humanos, a gente vai escolher caminhos, certo? Quando a gente fala vou escolher um caminho, eu estou pensando de forma voluntária e escolher vou por aqui ou vou por ali para aquele ponto, certo? Então isso é uma escolha que nós fazemos, mas de uma forma pensada na nossa cabeça. Mas tem uma outra forma de pensamento que é muito mais profundo, que a gente não usa a nossa cabeça para pensar. Vou dar um exemplo lá. Se eu estou aqui e preciso ir para lá, alguém precisa pensar para falar o seguinte e dar uma ordem. Quando a gente pensa, fala assim, olha, eu vou daqui para lá, e eu dou uma ordem, falo assim, vou para a esquerda, Albino vai para a direita. A gente tem, né, pensamento, uma escolha e uma ordem. Quando eu vou daqui para lá, Albino, eu preciso caminhar, certo? Então eu já escolhi que eu vou para lá. Só que tem uma coisa que a gente não para pensar e dar ordem, que é o quê? Perna esquerda, levanta. Perna direita, vai. Agora vai perna esquerda. Alguém aqui faz isso? Quando a gente vai andar, quando a gente anda, a gente dá ordem para a nossa perna, o que se chama isso? Comando involuntário do nosso cérebro. O nosso cérebro fala assim, perna esquerda, vai, agora você, agora outro. Ninguém aqui para pensar, né? Comandar. Alguém quando anda de bicicleta, você fala, não, agora pedal para a esquerda, agora vai a perna, ninguém pensa, ninguém faz isso. O nosso cérebro faz involuntariamente o nosso corpo seguir. Paulino, peraí, não estou entendendo o que você quer chegar. Assim deveria ser a nossa vida quando a gente faz decisões para o Senhor. A gente não deveria estar pensando se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Se a gente tivesse Deus no nosso coração, com a magnitude totalmente, você não para para pensar. Se a gente para pensar, é que a gente ainda não está no automático em cima daquilo que Deus quer para a nossa vida. O pensamento, as nossas ações não deveriam ser, peraí, deixa eu me vigiar.
Sabe por quê? Porque se a gente fizesse isso, a gente não estava caindo. Para pensar e fala assim, não, toda hora que você estiver caminhando, fala assim, agora levanta para a esquerda, levanta para a direita, levanta. E você tem que tomar essa decisão pela sua perna, você vai cair. Você vai errar. Assim a gente deveria ser, seguindo a vontade do Senhor, seguindo a palavra de Deus. Deveria ser uma coisa voluntária, deveria ser uma coisa natural, como a gente anda sem pensar. Assim deveria ser a nossa vida. Amém? E assim deveria ser o nosso coração, de uma coisa simples. Amém? E quando a gente vai para a alma, devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Quando a gente fala da nossa alma, ela está relacionada simplesmente aos nossos sentimentos. Como assim? Sentimentos, emoções, o que a gente passa na vida. Quando a gente ama a Deus de toda a nossa alma, simplesmente está querendo dizer o seguinte: que a gente não vive ansioso, que a gente não vive com medo, que a gente não deve viver com aflições, aflito, né? Vai falar, não, é impossível isso, porque na Bíblia está falando. Mas espera aí, Walter, aí tem alguma coisa que não está batendo, né? Porque Jesus mesmo disse em João 16:33 que no mundo tereis aflições. Jesus disse isso. Então você está falando. Então, mas quando a gente fala que a gente deve amar a Deus de toda a nossa alma, não é que a gente não vai passar aflição, não é que a gente não vai ter medo, não é que a gente não vai passar dificuldade, não vai passar luta, provação, sofrimento, tristeza. Todos nós passaremos por isso. Sabe por quê? Nós vamos estar no mundo. A gente vivencia o mundo. A gente não está no céu ainda. A gente está aqui. E quando a gente fala isso, é não viver em ansiedade, não viver com medo, é entregar os seus medos, as suas inseguranças, as suas aflições para o Senhor, é confiar nele, descansar nele, é confiar e pedir para ele que ele te suporte nesses momentos difíceis, como todos nós passamos. Todos nós temos dificuldades, temos perda de entes queridos, temos dificuldades e assim por diante. E que seja sempre feita a vontade dele, para que a gente possa descansar. E quando a gente vai para entendimento, então a gente falou sobre amor, a gente falou sobre coração, e coração está no que a gente pensa, no que Deus decide. Quando a gente fala de alma, a gente fala de sentimento, entregar o sentimento a ele. E quando a gente fala sobre entendimento ou pensamento, ele está ligado às nossas ações. São decisões, mas voltadas para a nossa ação. Mas aí ficou difícil. Como que eu vou amar a Deus de todo o meu entendimento? Para você ter entendimento e agir de forma correta, você precisa ter entendimento. Para ter entendimento, eu vou fazer o quê? Você tem que tomar cuidado com as minhas ações. Eu preciso ter conhecimento. E quando a gente fala de ter conhecimento, onde a gente precisa tomar muito cuidado é, para você conhecer alguma coisa, você precisa de uma coisa chamada dedicação. Aleluia! Alguém aqui nasceu e sabe ler e escrever sem ter se dedicado a ler e escrever? Não. Todos nós temos alguma habilidade, algum conhecimento através de alguma dedicação que fizemos. Mesmo aquilo que Deus te deu foi por dedicação que você teve, por uma bênção que Deus te entregou. Não foi de graça. Dedicação houve. Você não estava lá sentado, não fazendo nada, olhando para cima, falando, Deus me manda, pum, e veio. Teve muito joelho. Não foi de graça. Então tudo que a gente fala sobre entendimento, tá bom. Então vamos falar sobre conhecimento. Então, para a gente ter entendimento, ter conhecimento, a gente precisa se dedicar. Quantas vezes a gente dedica mais tempo a um filme do que às vezes 30 minutos de leitura da palavra? Meu Senhor da paz, aleluia. Agora eu vou puxar a orelha. Oh,
Ah não, Bino, mas eu leio 1 hora por dia a Bíblia. Ah é? Então vamos explorar a leitura sobre um outro ponto de vista. Aqui Deus está trazendo, quando a gente fala sobre entendimento e leitura da palavra, uma profundidade um pouco maior. Quando a gente fala sobre leitura, se a gente simplesmente falasse que o culto hoje seria a leitura da palavra, o culto já teria terminado há 45 minutos atrás. Porque eu acho que eu não gastei nem 1 minuto para ler os 4 versículos. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente fala sobre leitura da palavra, quando o pastor traz, os irmãos trazem, as irmãs trazem, e a gente fala sobre leitura da palavra, não é simplesmente o verbo ler. Leitura da palavra pressupõe 3 ações. Leitura da palavra quer dizer ler, quer dizer meditar e refletir e praticar. Se você pode ler a Bíblia inteira, talvez 1 semana, mas não entendeu nada. Ou pior, leu, entendeu e não pratica. Meu Deus. Isso é leitura da palavra? Isso é leitura de um livro. Aí você está tratando a palavra do Senhor, que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória que tem que ser dado a Ele, de uma forma como qualquer pessoa, qualquer cientista, qualquer ímpio, qualquer ateu. O ateu pode ler aqui e saber a Bíblia mais do que a gente, mais do que um servo do Senhor, mas ele não pratica. Então, quando a gente fala sobre leitura da palavra, conhecimento da palavra, não é só ler, saber de cor e saltear dos versículos, que a gente tem que saber, mas tem que ler, entender, refletir, porque é o que a gente está fazendo agora. Então, o culto de hoje a gente está trazendo a leitura, que é só um pedacinho da leitura, que a gente leu 4 versículos, está fazendo uma reflexão, um pensamento sobre a palavra, mas o importante é a hora que a gente sai dessa porta. Meu Deus. Que é a prática, que é aquilo que realmente a gente fala assim, ó, entendi, aprendi e estou usando. Senão, por que eu vou ficar perdendo meu tempo de ler? Vou fazer outra coisa, praticando, estou perdendo meu tempo. E aí, irmãos, para a gente corroborar o que a gente está falando sobre leitura da palavra, os irmãos não precisam abrir suas Bíblias, mas eu queria destacar 4 passagens na Bíblia que falam sobre o porquê do entendimento. 4 passagens. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aleluia. O primeiro versículo que eu trouxe está falando sobre uma palavra chamada mandamento. A lei. Lá descendo. Assim. Levítico 20:26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Aleluia. Trouxe um versículo falando mandamento. E esse segundo versículo está falando assim, ó, eu, Senhor, sou santo, tá? Só para lembrar para você que eu sou santo. Guardem, eu vou trazer a reflexão. 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Opa, peraí. Primeira, você falou sobre mandamentos. A segunda, você falou, opa, o Senhor é santo. O terceiro, você já falou, opa, eu tenho que me separar da imundícia da carne e me santificar. Aí vem o 4º versículo, Hebreus 12:14, que diz assim: segui a paz com todos, aleluia, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Opa, peraí. Então quer dizer que o Senhor é santo? Eu tenho que me santificar,
Porque se eu não me santificar, eu não vou encontrar com o Senhor. Aí eu vou fazer uma pergunta. Lembra quando a gente começou o primeiro versículo, a gente falou, amar a Deus de todo o seu coração? Como que você ama alguma coisa? Quando você ama alguma coisa, você quer encontrar, né? Você quer ter. Eu amo, eu gosto, eu quero. Se você não se santifica, você não vai encontrar aquilo que você pensa que você ama. E o maior problema disso é que a gente mesmo se engana. A gente acha que a gente está enganando, só que o maior enganado somos a nós mesmos. E ele fala, não, mas espera aí. Quando a gente fala sobre mandamento, nada mais é do que conhecer a palavra. A gente tem que se aprofundar, a gente tem que entender e tem que procurar a palavra. Jesus disse em Mateus 22, 29: erreis por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, irmão, se a gente não conhece as Escrituras, a gente não conhece como a gente tem que agir, como a gente tem que ser. Porque aqui, quando a gente fala sobre entendimento, tem que ter compreensão, tem que ter ação. E como que eu ajo? Quando eu sei como que tem que fazer no meu dia a dia, como que eu tenho que me colocar. E aí, irmãos, a gente reforça mais uma vez que o quê? Quando a gente fala de mandamento, a gente não tem como falar de mandamento sem falar sobre o quê? Relacionamento. Como que eu vou ter relacionamento com o Senhor se eu não tenho santidade? Mas para eu ter santidade, eu preciso saber o que me faz ser santo. Para eu ser santo, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, que Ele fala, faça isso ou não faça aquilo. Quantas vezes a gente escuta no mundo falando assim, não, você tem que cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu que tal. Ontem nós trouxemos aqui no culto de ontem uma passagem de Mateus que Jesus fala, vim para separar o filho do homem, causar conflito. Porque se não segue, não é causar briga. Quando a gente fala de causar conflito, aqui a gente tem que ter sabedoria para compreender. Aleluia. Essa é maior que é certo, que é errado. Jesus não está falando que a gente tem que não amar as pessoas. É o contrário. A gente tem que amar as pessoas, a gente só não ama o pecado. Glória a Deus. Ela veio para a gente falar o que é certo, o que é errado, nas nossas ações. Aleluia. E aí, irmãos, eu queria fazer uma última analogia sobre essa passagem sobre entendimento, sobre santificação. Eu vou tomar a liberdade de usar como exemplo o irmão Lucas e o irmão Marcelo, que são os recém-casados, a igreja. Me perdoe, não quero causar conflito. Muito pelo contrário, mas os irmãos vão entender. A nossa vida de santificação, de relacionamento com Deus, se a gente puder, se os irmãos me permitirem fazer uma analogia com o casamento, eu vou fazer uma breve comparação. Quando nós nascemos, a gente almeja um casamento, né, com uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta. E assim é Deus para conosco. O que Deus mais quer para a gente, qual momento é a gente um dia, na hora que tiver a porta ali for aberta a porta dos céus, Ele olhar para a gente e falar, entra. Oh, meu Deus. Queria ter a liberdade de comparar a Deus a uma noiva que está ali no altar, naquele momento maravilhoso que é a hora que Ele vai abrir a porta dos céus, como se fosse uma celebração de um casamento. Os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Aleluia. No casamento, para a gente chegar no casamento, o que a gente tem que ter antes do casamento? Um relacionamento. Nesse relacionamento, a gente está claro para todo mundo que o quê? Eu preciso, o noivo e a noiva, se respeitar, cuidar, tratar bem, honrar. Nos momentos de fraqueza, no momento que estão se conhecendo, então, o que serve o relacionamento antes do casamento? Para que as pessoas se conheçam, para que cada vez mais tenha maior envolvimento, para que no momento de fraqueza se conheçam, para que cada vez mais esse relacionamento seja aumentado. Aleluia. E a gente vai se preparando para o quê? Para esse momento do casamento, né?
Imagina, irmão Marcelo, se o Douglas, durante todo o relacionamento de vocês, não a tratasse bem, a desprezasse, não gostasse de você, trocasse você naqueles momentos que você estava querendo simplesmente um abraço dele, trocasse você por um jogo de futebol com os amigos, e tudo mais. E aí, para piorar, no dia do casamento, o Douglas chega, aí você está toda linda lá esperando ele no casamento, aí você está esperando abrir as portas da igreja para que você veja o seu noivo, de quem você quer muito estar lá com ele pro resto da sua vida, e assim é Deus pensando conosco. Aí chega o Douglas, todo sujo, fedido, que simplesmente não deu atenção, esqueceu que era o dia do casamento, não se preparou para isso, não se preparou. Será que a irmã Marcela vai falar? Vem. Será que a irmã Marcela vai falar assim? Não pode entrar, Douglas, vem, que eu quero me casar com você. Assim é o Senhor para as nossas vidas. Como você quer casar com o Senhor naquele dia que Ele vai abrir as portas? Ele pode abrir as portas do céu para vocês, para nós, para mim, se a gente viveu a vida inteira desprezando Ele, tratando Ele mal, desprezando, trocando Ele por um filme na Netflix. A hora que falava assim, poxa, eu estou aqui com uma fraqueza, não preciso de Deus não, eu vou perguntar para o meu amigo o que eu tenho que fazer. Você pergunta para um monte de gente o que você tem que fazer, mas para Deus você não ajoelha 5 minutos para bater um papo com Ele. Você bate um papo com o ímpio, troca ideia com o ímpio, pede conselho de ímpio e não conversa com Deus. E quer chegar no dia sujo. Quando eu falo sujo, pecado. Fez coisa errada a vida inteira. Aí quer chegar lá todo sujo, mulambento. Dia mais importante da sua vida. E você não se preparou. Você quer que Ele te receba ainda de braços abertos? Fala, vem cá meu noivo, vem cá minha noiva. É assim? A gente não receberia. Então, irmãos, quando a gente fala sobre amor, oração, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, a gente fala muito de coração, aquilo que a gente decide. Quando a gente fala de alma, a gente fala de sentimento, entregar e descansar no Senhor. Quando a gente fala de entendimento, é como a gente age para a gente melhorar o nosso relacionamento, para com Ele estar preparado, para estar limpo. E um relacionamento firme com Ele. Amém? Aleluia! E aí, no versículo 38, que fala que é o segundo grande mandamento, que é igual ao primeiro, mas ele fala que é amar ao próximo como a ti mesmo. São só 2 versículos, né, irmãos? Quando a gente fala sobre amar ao próximo como a ti mesmo, Deus colocou no meu coração para destacar 2 coisas que a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado. Primeiro quando a gente ama a Deus de verdade e a gente atende o primeiro mandamento, se a gente realmente atende o primeiro mandamento, você certeza tem no seu coração: isso daqui é tão bom que eu quero isso para todo mundo. Aleluia! Se você realmente ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, o que você tem aqui, você fala, gente, isso é bom demais. Como o mineiro diz, né? É bom demais, Senhor. E é verdade. Quando você tem qualquer coisa que você fala, gente, olha que coisa boa, que coisa legal, o que você quer? Você quer compartilhar com quem você ama, quem você se preocupa. Por quê? Porque, como a irmã trouxe, a gente está falando sobre paz. A gente tem aflição, tem luta, tem problema, a gente tem paz. A gente erra, mas tem alguém que ajuda a gente a levantar. A gente é falho, não sou perfeito, nenhum de nós somos. A gente busca a perfeição, a gente busca a santificação, mas a gente tem que reconhecer quando a gente erra, corrige a rota e volta para o caminho correto.
Então, quando a gente ama a Deus de verdade mesmo, a gente já, de verdade, o segundo mandamento ele já vem quase que automático. Porque se você ama a Deus, você sabe a grandeza dele, o poder e a alegria que é servir. E aí você vai conseguir realmente amar seu próximo, porque você vai querer que ele também o ame. E um outro ponto que Deus colocou no meu coração para a gente tomar muito cuidado quando a gente fala sobre o segundo mandamento. Infelizmente, muita gente, e a gente vê isso em famílias, amigos, que se equivocam, que acham que o segundo mandamento é mais importante que o primeiro, ou que o primeiro nem existe. Porque sem o primeiro mandamento, nada adianta. É normal nós vermos situações que a gente fala, nossa, mas uma pessoa tem um coração tão bom, é tão generoso, ajuda, nossa, mas ele ajuda no Hospital do Câncer, ajuda na obra de cesta básica, doa roupa, faz um monte de coisa, ajuda todo mundo, essa pessoa é super solícita, está disponível para todo mundo, só que não ama a Deus. Meu Deus, aleluia. Sabe o que serve? Nada. Sabe por quê? Não respeitou o primeiro grande mandamento. Você pode ser a pessoa, ter um achar, porque a gente acha que a bondade que está no seu coração é meu. Deixa de se alimentar da palavra para você ver onde alguém não para. Meu Deus. Deixa. Glórias. A gente acha que as pessoas. Mas tem muita gente que faz muito ato de bondade. Vai para o céu. Porque não respeita o primeiro mandamento. Ama a Deus. Tem muita gente que não acredita, nem acredita em Deus, mas tem um coração. Pessoal, e é normal, né? A gente escutar, nossa, tem um coração tão grande, ajuda tanta gente. Esse certeza vai para o céu, porque aquele viveu para servir os outros. O mais importante é que serviu. Jogou todo o seu tempo fora. Todo o seu tempo fora. Então, irmãos, se a gente não entender a magnitude de tudo isso que a gente está falando, de dois mandamentos que são super simples, que é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar a teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, é impossível chegar no céu. Essa reflexão que fique no coração dos irmãos, das irmãs, e assim agradeço as palmas para o Senhor Jesus. Amém?